Fala galera, bem-vindos a mais um mergulho profundo. Dessa vez vamos mergulhar no mundo do futebol brasileiro. E aí, pessoal? Preparados para desvendar os planos da CBF para 2025? Parece que o calendário do futebol brasileiro vai passar por uma baita revolução. É isso aí, a gente recebeu um monte de notícias e artigos sobre as mudanças que a CBF, a Confederação Brasileira de Futebol, está planejando para o Brasileirão e os estaduais. A partir de 2025, pelo que nós vendo, as coisas vão ser bem diferentes. Com certeza. E a grande razão por trás dessas mudanças, sabe qual é? É o novo Mundial de Clubes da FIFA. Ah, é? E como vai ser? Eles vão reformular a competição, ela vai acontecer de 4 em 4 anos. A primeira edição é já em 2025 e adivinha? O Brasil já tem 4 vagas garantidas. Caramba, 4 vagas. Isso é incrível. Mas quem já está garantido? Me fala. Fluminense, Flamengo e Palmeiras já estão com o passaporte carimbado. A última vaga vai ficar com o campeão da Libertadores desse ano. A decisão é entre o Botafogo e o Atlético Mineiro. Nossa, que pressão! Já tô ansioso para ver nossos times representando o Brasil nesse novo Mundial. Pois é. E para preparar o terreno para essa nova era do futebol brasileiro, a CBF propôs mudanças bem ousadas no calendário. Pelo que eu vi, a CBF não tá para brincadeira. Querem mudar tudo. Mas e aí, me explica o que muda nos estaduais? Bom, se preparem para começar o ano com futebol, porque a CBF quer que os estaduais comecem já na primeira semana de janeiro de 2025. Primeira semana de janeiro. Mas peraí, isso é logo depois do ano novo. Nem dá tempo de descansar direito. Pois é, a ideia é que os times entrem no ritmo de competição o mais rápido possível para se prepararem para o Mundial, né? Mas essa mudança tem gerado muita discussão, principalmente sobre o bem-estar dos jogadores. Faz sentido. Começar a temporada tão cedo, sem tempo para uma pré-temporada adequada, pode ser um prato cheio para lesões. Será que os jogadores vão aguentar essa maratona? É uma preocupação importante, afinal, os jogadores vão estar voltando das férias, né? Eles podem não estar 100% preparados para a intensidade dos jogos. Imagina o risco de lesão muscular. Verdade. Isso poderia comprometer o desempenho dos times durante a temporada toda, não só nos estaduais. Faz sentido. E o Brasileirão, como fica nesse novo calendário? A proposta da CBF é que o Brasileirão comece em março, um mês antes do que acontece hoje. Mas a data de término continuaria sendo em dezembro. Espera, a temporada vai ser ainda mais longa. Exatamente. E tem mais. A CBF quer paralisar o Brasileirão entre junho e julho para a disputa do Mundial de Clubes da FIFA. Parar o campeonato por um mês inteiro. Mas isso não vai acabar prejudicando o ritmo das equipes. Imagina, os times estão embalados, a disputa está acirrada e, de repente, para tudo por um mês. Será que os jogadores conseguem manter o mesmo nível depois dessa pausa? E os torcedores não vão perder o interesse? São questões importantes. A CBF sugere que os clubes aproveitem a pausa para fazer turnês internacionais, principalmente na Europa, para manter o ritmo de jogo e, quem sabe, até se promover internacionalmente. Interessante. Mas e os clubes que não têm tanta grana? Vão conseguir bancar uma viagem dessas? Essa é uma boa pergunta. A realidade financeira dos clubes brasileiros é muito diferente. Alguns clubes têm muita grana e podem organizar uma turnê internacional fácil. Outros lutam para pagar as contas, né? É verdade. Essa diferença, essa disparidade financeira poderia criar uma situação injusta, né? Só os clubes mais ricos teriam a oportunidade de aproveitar a pausa do Brasileirão. Realmente, são muitas variáveis. E essa pausa de um mês pode ter um impacto enorme na dinâmica do campeonato. Imagina a ansiedade dos torcedores esperando um mês para ver o time jogar de novo. E como os jogadores vão lidar com essa mudança na rotina? Será que eles voltam com a mesma intensidade? Pois é. Veja, a gente sabe que o futebol é movido pela paixão dos torcedores e também pela regularidade dos jogos, né? Uma pausa tão grande pode esfriar o ânimo da torcida e impactar o desempenho dos times. A CBF precisa pensar em como minimizar esses impactos, garantir que a pausa seja boa para todo mundo. E aí, me diz, isso tudo já está decidido? Ainda não. A CBF apresentou esse plano para os clubes e para as federações estaduais, mas as conversas ainda estão rolando. Ou seja, ainda tem espaço para mudar algumas coisas. Acho que ainda vai dar muito pano para manga. E a gente precisa falar também da saúde dos jogadores, né? Imagina começar a temporada no dia 1º de janeiro, logo depois das festas de fim de ano. Acho que ia ter muito jogador lesionado, hein? Pois é. Será que a CBF está pensando no bem-estar dos jogadores? É um ponto importante que está gerando bastante discussão. Começar a temporada tão cedo, sem tempo para uma pré-temporada, sabe? Pode aumentar o risco de lesões, tipo lesão muscular, e isso pode ter consequências sérias para os jogadores. Sim, verdade. Lesões graves podem prejudicar a carreira do jogador, né? A recuperação nem sempre é fácil. E tem o impacto psicológico também. Muita pressão por resultados, pouco descanso. Com certeza. Pode levar ao esgotamento físico e mental dos atletas. Sem dúvida, os jogadores brasileiros já jogam muito, né? A temporada é longa e desgastante. Colocar mais jogos no começo do ano, sem tempo de preparação, é um risco que a CBF precisa avaliar com cuidado. E os clubes menores?
que não tem a mesma estrutura dos grandes? Será que eles conseguiriam se preparar para uma temporada que começa tão cedo? É verdade, essa mudança pode aumentar a diferença entre os clubes, né? Prejudicando os que já têm dificuldades. A CBF precisa pensar em como garantir que todos os clubes possam competir de forma justa. Falando em diferença, a gente tem que pensar também nas torneios internacionais durante a pausa do Brasileirão. Será que todos os clubes têm dinheiro para bancar uma viagem para a Europa? Boa pergunta. A gente sabe que a situação financeira dos clubes brasileiros é bem diferente, né? Tem clube que tem muito dinheiro, consegue organizar uma turnê internacional numa boa. Outros estão lutando para sobreviver, né? É verdade. Essa diferença, essa disparidade ia criar uma situação injusta. Só os clubes mais ricos iam poder aproveitar a pausa. E para os jogadores, será que viajar para a Europa seria a melhor opção? Uma viagem longa, muitos jogos, pode ser cansativo, né? Principalmente depois de um monte de jogos no Brasileirão. Será que eles teriam tempo para descansar? Exato. O objetivo da pausa é preparar os times para o Mundial. Será que uma turnê internacional ia ajudar? Talvez fosse melhor usar esse tempo para treinar, melhorar a equipe. E os torcedores? Um mês sem Brasileirão é muito tempo. Será que eles vão continuar animados depois dessa pausa? O futebol precisa da torcida, da energia das arquibancadas. Uma pausa muito longa pode desanimar a galera, né? E isso pode afetar a audiência dos jogos, a venda de ingressos, até o apoio aos times. A CBF precisa pensar em como manter os torcedores engajados. E os estaduais? Qual o futuro deles com todas essas mudanças? Os estaduais são importantes, têm história, mas precisam se modernizar. O calendário está cada vez mais apertado, né? Fica difícil achar espaço para os estaduais. E a qualidade técnica também tem sido questionada. Muita gente critica os estaduais, né? Muitos jogos, times de níveis diferentes. E com essa mudança da CBF, começando em janeiro, piora tudo. Será que os clubes teriam tempo e interesse em disputar os estaduais com a mesma vontade? Sabendo que o Brasileirão e a turnê internacional estão logo ali. E os jogadores? Será que eles aguentam jogar tantas competições? A gente precisa lembrar da saúde deles, né? Não podemos sacrificar a saúde dos jogadores por causa de um calendário cheio. A paixão pelo futebol no Brasil é enorme, mas será que a torcida vai acompanhar tudo com a mesma empolgação? Não tem o risco de ter jogo demais. É um risco. A CBF precisa ter cuidado para não estragar o futebol brasileiro. Tem que ter um equilíbrio entre a quantidade de jogos e a qualidade do espetáculo. E a gente precisa lembrar. Todas essas mudanças ainda estão sendo discutidas. Os clubes, as federações, os jogadores e a torcida precisam ser ouvidos. Com certeza. O futebol é um esporte coletivo, né? As decisões precisam ser tomadas em conjunto, com diálogo, respeitando todo mundo. E a CBF tem um papel fundamental nessa história toda, né? Nessa reformulação do calendário. Verdade. A CBF é quem manda no futebol brasileiro, né? É ela que precisa conversar com os clubes, as federações, os jogadores, ouvir a torcida também, claro. São mudanças que afetam o futuro do nosso esporte. E a gente sabe que a CBF já foi criticada no passado, né? Por não ser transparente, por tomar decisões sozinha. Será que dessa vez vai ser diferente? Não, mas a CBF precisa ser mais democrática, mais transparente. O futebol brasileiro não é só da CBF, é de todos nós. E falando em transparência, a CBF precisa explicar melhor os objetivos dessas mudanças. A gente entende que o Mundial de Clubes é importante para o Brasil, mas essa é a única razão. A CBF precisa ser mais clara. Essas mudanças vão realmente fortalecer o futebol brasileiro? Ou será que só alguns clubes vão se beneficiar? E os jogadores, os estaduais, a torcida? Tem muita coisa que precisa ser explicada. E a gente sabe que a CBF sempre priorizou a seleção, né, em vez dos clubes. Será que agora vai ser diferente? Será que eles vão entender que um futebol brasileiro forte precisa de clubes fortes, de um calendário equilibrado, de jogadores saudáveis e motivados? Vamos torcer para a CBF ter aprendido com os erros do passado. O futebol brasileiro precisa de uma gestão moderna, profissional, transparente, que pense no futuro, não só no resultado imediato. E a gente, como torcedor, também tem que fazer a nossa parte. Se informar, debater, cobrar da CBF decisões justas que ajudem o futebol brasileiro como um todo. Afinal, o futebol é uma paixão nacional, né? Todo mundo tem o direito de participar dessa discussão. É isso aí. O futuro do futebol brasileiro está em jogo. A gente precisa ficar de olho, participar, para garantir que as mudanças sejam boas para todo mundo. É isso, pessoal. Chegamos ao fim do nosso mergulho profundo sobre as mudanças no calendário do futebol brasileiro. Esperamos que vocês tenham gostado. E continuem acompanhando a gente para mais debates sobre o nosso futebol. Mandem suas opiniões, sugestões. O mergulho profundo é feito por vocês e para vocês.